Evangelho do dia, 4 de julho, solenidade de São Pedro e São Paulo. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. A solenidade de São Pedro e São Paulo mostra a unidade da Igreja Católica. Pedro se destacou como pastor das comunidades. Ele é referência de unidade da fé para os irmãos, representante da instituição fundada por Cristo. Paulo se destaca como líder missionário e formador de comunidades durante a expansão da fé. Paulo mostra os carismas despertados pelo mesmo Espírito. A primeira leitura dessa solenidade mostra Pedro na prisão e a comunidade cristã dá testemunho de unidade rezando constantemente por seu líder. Pedro foi o nosso primeiro Papa. Até hoje mantemos essa tradição de rezar pelo Papa. Inclusive, o atual Papa, Papa Francisco, não se cansa de pedir que rezemos por ele. A missão é árdua, mas a oração o sustenta. Segunda leitura dessa solenidade, Paulo está na prisão e escreve a Timóteo, companheiro de missão, dizendo que está consciente que sua hora chegou, mas que sua missão está cumprida. Ele combateu o bom combate. O Senhor esteve com ele o tempo todo. Ele conservou a fé. Agora aguarda o prêmio dos justos. No Evangelho, Pedro faz sua profissão de fé reconhecendo a identidade de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus convoca seus discípulos a se unir como igreja sob a liderança de Pedro. Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. A fé da igreja precisa ser uma rocha firme para não se desviar do Evangelho de Cristo. E é o Papa que é o responsável por garantir isso. Por isso, temos de estar muito atentos ao conteúdo das pessoas que criticam a atitude do Papa. Antes de lhes dar razão, precisamos observar se as atitudes ou orientações do Papa realmente contrariam palavras e atitudes de Jesus. Pedro e Paulo eram completamente diferentes, com dons bem distintos. Pedro, simples pescador, mas um grande líder respeitado pelos demais. Paulo era um homem letrado, discursava com facilidade, argumentando com mestres da lei e fariseus. Tinha o espírito de liderança também, mas tinha acesso e liderava os pagãos convertidos ao cristianismo. A exemplo de Pedro e Paulo, que nós, membros da Igreja de Cristo, possamos manter nossa unidade e consciência de pertencermos à Igreja de Cristo, apesar de termos dons e carismas diferentes. Peçamos juntos a proteção da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desatai os nós o Covid-19 de nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que o Senhor permaneça sempre contigo.